Olá, sétimo ano. Hoje nós vamos falar na nossa terceira videoaula aí sobre o renascimento artístico, a valorização aí do ser humano. Como a gente viu na nossa videoaula aí falando sobre o renascimento, a primeira videoaula aí, nós vimos que o berço aí do renascimento, onde surgiu o renascimento, foi a Itália, né? O país aí foi a Itália. Mais precisamente aí na cidade aí de Florença. E aí eles faziam que estilo de arte que eles faziam? Era uma arte baseada no estilo da arte greco-romana. Então, olha só, em Florença aí vão surgir aí alguns destaques que a gente já viu na nossa videoaula aí, falando um pouquinho sobre Filippo Brunelleschi aí, que se destacou na arquitetura. Nós vimos um pouquinho também sobre Donatello, que era o escultor aí do Renascimento, e a pintura aí do artista Masaccio. Nessa época aí em que estava acontecendo o Renascimento, uma família aí em Florença vai ser uma família de grande destaque, de grande importância aí para os artistas aí renascentistas, que é a família de Médici. Essa família Médici aí, ela tem pessoas ligadas aí, como banqueiros, comerciantes, que vão estar interessados em investir nas artes, principalmente nas artes clássicas, que é o estilo aí da arte greco-romana. Então, olha só, tem uma pessoa aí dessa família aí, Médici aí, que vai se destacar mais, que é Lourenço de Médici. Lourenço de Médici, o que ele vai fazer? De posse de muita riqueza que ele estava ganhando aí com esse comércio que estava acontecendo por causa das grandes navegações, ele vai criar o financiamento aí para os artistas, para que os artistas possam se dedicar aí única e exclusivamente à confecção aí, à produção aí de sua arte, sem se preocupar com outras formas para poder manter a sua sobrevivência. Então, ele vai criar algo que vai ser chamado aí, né, que vai receber um nome aí de mecenato, que é o ato de ajudar financeiramente os artistas aí do Renascimento. A pessoa aí, no caso, o Lourenço de Médici, ele vai ficar conhecido como um mecenas, que é a pessoa que vai oferecer essa ajuda financeira para o artista. Então, olha só, estudiosos aí, eles dividem aí o Renascimento em 3 momentos importantes. Esses 3 momentos ficaram conhecidos como o nome de Trecento, Quattrocento e Cinquecento, que são os 3 momentos principais aí do Renascimento. Então, olha só, no Trecento aí, é a arte renascentista aí do século XIV. Nessa daí, nós vamos ter um destaque de um artista aí que é Giotto. Giotto, então, ele vai ser o artista que ele vai dar os primeiros passos aí para o surgimento aí da arte renascentista. Então, ele vai fazer o que a gente chama de proto-renascimento. Proto significa o início, né? Aquilo que vem primeiro aí, no caso. Que vai ser o que então? Ele vai fazer o que? A preparação aí para o renascimento em si. Ele vai fazer o que? O pré-renascimento. Então, nessa arte dele aí, a arte ainda vai estar a serviço da igreja. Ou seja, ela vai estar voltada para quê? Vai estar voltada para pinturas, mas pinturas baseadas o quê? Em imagens que relatem trechos de passagens da Bíblia, tá? Como as histórias dos santos, que vão estar também ali representadas nas telas de Giotto, como vocês vão poder ver agora. Agora nós vamos falar um pouquinho do outro momento que é chamado Quattrocento, que significa o quê? A arte que estava sendo feita aí no século XV. Então, olha só, nessa daí vão se destacar os artistas dos quais a gente já falou, que é Filippo Brunelleschi aí, que vai se destacar aí na arquitetura.
Vamos, vamos também ter o quê? O Donatello, que vai ser aquele que vai, o artista que vai se dedicar aí às esculturas, e o Masaccio, que vai estar o quê? No mundo aí das pinturas. Vamos ver um pouquinho aí sobre a obra desses artistas. Nesse momento aí, vai ser importante, nesse Quattrocento aí, vai ser importante porque vai ter o surgimento aí desse Lourenço de Médici. Ele vai estar nessa fase aí do momento Quattrocento para poder fazer o quê? A ajuda financeira aí para os artistas aí renascentistas. E aí o que, que vai acontecer? Ele vai passar o quê? A encomendar obras de artes, né? Feitas por esses artistas aí, o Brunelleschi, Donatello e Masaccio, para enfeitar o quê? Enfeitar e decorar os prédios públicos aí. Essa arte, então, porque teve a influência aí desse Lourenço de Médici, aí esse mecenas, e como ele era uma pessoa assim que tinha uma certa influência política e econômica aí na cidade de Florença, o que, que ele vai fazer? Ele vai conseguir com que essa arte passe a ser aceita em toda a Itália. No final desse momento aí do Quattrocento é que nós vamos ter o quê? O surgimento aí de um artista que todos vocês aí conhecem, que é o Leonardo da Vinci. Mas o Leonardo da Vinci, diferentemente de Brunelleschi, Donatello e Masaccio, que já tinham o quê? A sua definição do estilo de arte que queriam fazer, Leonardo da Vinci, ele vai se destacar em muitas coisas. Ele era meio polivalente. Ele tinha o quê? Ele era pintor, era filósofo, escultor, inventor e outras coisas mais também. Então, olha só, o Quattrocento aí, então, é que vai fazer com que o Renascimento ele se firme na Itália, tá? Todo mundo vai querer ter uma arte dessa renascentista. Então é importante esse período aí, e principalmente a influência de Lorenzo de Médici. Agora no Cinquecento vai ser o quê? A arte que vai estar aí no finalzinho do século XV e vai até o final do século XVI. Nessa daí, esse período aí, ficou conhecido também como a Alta Renascença, que foi o que? O ponto auge do Renascimento. Nela vai ter destaque aí um mecenas muito importante, que foi o Papa Júlio II. Ele contratou os maiores e melhores artistas aí da época aí, para que eles realizassem as obras do Vaticano, tá? Para a construção lá da Capela Sistina. Então, olha só, ele vai atrair, ele quis fazer essa, essas obras aí no Vaticano aí para poder atrair os fiéis para a igreja. Para a igreja o quê? A igreja católica. Então ele vai chamar quem? Além do Leonardo da Vinci, ele vai chamar também Michelangelo. Ele vai chamar um outro artista também, Rafael, Bramante. Então, olha só, a igreja agora vai se valer também das obras desses artistas aí, para o quê? Para atrair os fiéis, para disseminar a fé católica. Mas em 1530 aí, a arte renascentista começou a decair. Ela começou a declinar. E aí os artistas aí, geralmente quando acontece esse tipo de coisa, os artistas estão com um certo descontentamento. Então os artistas aí em 1530, alguns artistas, eles vão fazer o quê? Eles vão criar um novo estilo de arte que vai ser conhecido como maneirismo. Esse maneirismo foi uma forma meio que distorcida da obra de alguns artistas aí importantes do Renascimento, Rafael e Michelangelo.
Então os artistas aí, os maneiristas aí, o que, que eles vão fazer? Eles vão fazer uma arte meio que exagerada e aonde as imagens que vão aparecer nessas obras, elas vão estar com gestos e poses todas meio que retorcidas, tá? Umas poses deformadas. Então, olha só, foi importante o renascimento artístico aí, aonde ele valorizou aí o ser humano, no caso aí, os artistas aí, que eles tiveram aqui o maior destaque. Eles começaram a fazer o quê? Uma arte diferente, tá? Uma arte diferente da que estava sendo feita. No começo, baseada o quê? Na arte aí dos modelos aí greco-romanos. Mas depois eles vão o quê? Se libertar desse período aí e construir uma arte aonde o artista tem assim uma liberdade para poder criar. Tá? É onde a gente vai ver artistas aí como Leonardo da Vinci fazendo as suas obras de artes, apresentando o que? A perspectiva que a gente já falou na aula passada, né, na nossa videoaula passada, artistas que vão dar o quê? A sua representação ali em suas obras de coisas que realmente eles idealizavam para poder criar uma arte que tivesse um valor e um significado para eles, tá? Hoje nós vamos ficar por aqui, nós vamos encerrar a nossa videoaula. Até a nossa próxima videoaula agora, sétimo ano. Tchau, tchau!